Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Luiz Fernando, eu sou aqui dessa sessão. Bem-vindos a mais uma sessão do evento do Enfilo. Eu sou o Luiz, na condição de monitor, eu vou estar monitorando o tempo, então 20 minutos para a apresentação, 10 minutos para as perguntas, as perguntas podem ser feitas tanto por áudio quanto pelo chat, que eu vou estar monitorando. O professor Eduardo, ele é o mediador dessa sessão. Olá, gente, tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Tá faltando um, né, Luiz? Porque aqui tem a Luciana daqui, tem o João Sim, Vitor, tem tá faltando. tá faltando o Raimundo e a Elisângela, né? Tá faltando esses dois. Mas aí, na Isso. planilha, né? A planilha que eu tenho aqui são 3, 5. No caso aqui, o Raimundo chegou, então só tá faltando mais um. Ah, o Raimundo chegou? Cadê? Ó, ele vai Não tô estar vendo. aqui. Ah, essas tecnologias. Ninguém bate na porta, né? A gente não ouve batendo na porta. Não. Mas é isso, gente. Boa noite, né? Meu nome é Eduardo Virgulin, sou professor do Prof. Filo aqui do IF Sertão PE, campus Zona Rural, Sertão Pernambuco, e vou mediar aí esse trabalho de vocês, por mais provocar o debate, provocar a discussão, nos 10 minutinhos que a gente tem para fazer o debate. Então, seguindo a ordem, eu vou seguir a ordem que está aqui, que aí fica mais fácil, tá? A primeira vai ser a Luciana, depois será o João Vitor, depois a Elisângela, se ela aparecer. Se ela não aparecer, a gente passa por Raimundo, que acabou de entrar, e, por último, o Ted Jordan, certo? Então, sem muitas delongas, para a gente ter tempo à vontade para poder debater e fazer o nosso programa, a Luciana da Silva Muniz vai apresentar o trabalho Filosofia no século XXI. Seria o novo ensino médio um retrocesso? Então, Luciana, minha querida, você tem 20 minutos para fazer essa apresentação. Pode explicar um pouquinho, né, e depois a gente faz o debate com a Luciana, a gente faz algumas questões. Certo? Ok. Luciana, se você quiser apresentar, né, Luiz? Se ela quiser apresentar, está liberada, não está? Para ela apresentar dela. Para apresentar aqui. Liberadíssima, claro. Com a palavra, Luciana. Ok. Vocês estão conseguindo já enxergar os slides? Para mim ainda não. Mas às vezes demora um pouquinho para entrar. Isso, eu já estou conseguindo abrir aqui. Está dizendo aqui que já está compartilhando. Então, acho que é só uma questão de... Então, Não, a gente não vê, Luciana. não consegue ver ainda? E aqui já está dizendo que está compartilhando. Deixa eu ver. Diz compartilha novamente. Pode ser que Então, vá. deixa eu interromper. Interrompi. Está dizendo que o sistema está sobrecarregado. Estou com essa mensagem aqui na tela, mas deixa eu tentar de novo. Então, enquanto vou vendo se eu consigo, né? Deixa eu ir me apresentando. Eu sou Luciana Muniz, sou estudante do Prof. Filo da UFRB, campus de Amargosa, né? Sou da turma de 2024 a 2026. Participei o ano passado do Prof. Filo, onde eu apresentei meu projeto de pesquisa, e agora venho apresentando já um dos capítulos da minha dissertação. Fiz a qualificação em junho desse ano e sou bolsista CAPES e vou falar desse capítulo. Minha dissertação, eu venho trazendo as contribuições que o nosso currículo na Bahia, que ele traz, né, as possibilidades que ele traz para o estudo e a inserção da filosofia, de outras filosofias para além da filosofia europeia. E aí, nesse capítulo, eu vou analisar
essas normativas mais recentes, conseguiram ver já o slide ou não? Já sim, já aparece para a gente, Luciana, tranquilo. Pronto, então deixa eu começar a passar aí. E aí, eu vou analisar nesse capítulo essas normativas a partir do novo ensino médio. Então, vou estar analisando tanto o novo ensino médio de 2017, vou estar analisando a BNCC e onde eu vou me ater mais nesse capítulo é sobre o DCRB, que é o nosso currículo Bahia, né, o documento curricular referencial da Bahia. Então, eu vou trazer, né, nesse esquema aqui, a introdução, os objetivos do capítulo, como é a metodologia que eu estou trabalhando e os resultados que eu tenho até agora. Porque esse texto, esses slides e o que eu vou apresentar para vocês hoje, eu fiz com base naquilo que eu fiz até a qualificação. Eu estou em leituras para conseguir colocar em prática aquilo que a banca me solicitou, né? Uma das coisas é que eu começo o meu texto trazendo a partir de 1988, né? Algo mais recente. E a banca me sugeriu que eu deveria fazer todo esse histórico da filosofia no Brasil e não só ficar a partir, né, da Constituição de 88. Então, eu estou tendo um trabalhinho aí para vir trazendo outras coisas e eu vou estar analisando essa parte, porque eu acho que é onde meu trabalho começa, de fato, minhas dúvidas, minhas inquietações começam a partir disso. Então, nós vamos, nesse capítulo, eu vou estar analisando, né, se essa filosofia no século XXI, se ela teria sofrido retrocessos a partir do novo ensino médio. Então, eu vou estar traçando esse panorama da reforma do ensino médio, buscando, né, mostrando o que esse novo ensino médio muda, né, e seu objetivo seria tornar esse ensino médio mais atrativo, reduzindo a evasão escolar, que já era um problema, né, de muito tempo. E com essa implementação do novo ensino médio, que foi aprovado em 2017, nós vamos ver que ele só começa a entrar em prática, né, a lei é aprovada, tudo é aprovado, não com aval da sociedade, nem dos profissionais de filosofia, nem das universidades, mas ela é bem controversa desde o seu início, né, esse próprio novo ensino médio. E aí essa implementação que começa a partir de 2022 tinha essa conclusão prevista para 2024, então eu vou estar trazendo essas questões na dissertação. E aí, a partir dessas mudanças que a gente tem, todas essas orientações curriculares, o que a gente percebe? O novo ensino médio, ele vai entrar em prática a partir da BNCC em 2018, e é essa BNCC, né, a Base Nacional Comum Curricular, que vai reger toda a educação básica brasileira. A partir dela, esses estados, incluindo a Bahia, vai começar a reformular seus currículos, né? E a Bahia acaba criando o DCRB, que é o documento curricular referencial da Bahia, para atender aquilo que a BNCC prega, propõe, mas também as nossas especificidades regionais. Ih, eu não estou conseguindo mudar o slide. Sim, já foi demais. Então, nesse capítulo, eu vou estar analisando vou fazer uma volta à Lei 11.648 de 2008, porque é ela que torna a filosofia e sociologia obrigatória, depois de um longo período que a filosofia e a sociologia não estão, né, como disciplinas obrigatórias no currículo. E aí a filosofia vai passar alguns anos, né, até chegar em 2017, e o novo ensino médio tira, né, esse status da obrigatoriedade na medida em que a filosofia, sociologia, artes e educação física, nessas 4 disciplinas, vão se tornar estudos e práticas. Então, eu vou estar analisando esse novo ensino médio, né, a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e também o currículo Bahia. Então, esse capítulo tem por objetivo analisar as mudanças, né, no campo educacional a partir de 2017, com o novo ensino médio, e todos os impactos que essas mudanças vão trazer na formação dos estudantes. Para isso, 4 pontos, né, vão ser principais, são os objetivos específicos. Primeiro, contextualizar o panorama do ensino da filosofia, né, tanto no novo ensino médio, quanto na Base Nacional Comum Curricular e no DCRB, que é onde eu mais me aprofundo. Posteriormente, refletir sobre as implicações que cada uma dessas normativas vão promover a partir de sua implantação.
compreender se o novo ensino médio é um retrocesso para a filosofia, e até onde eu fui em minhas leituras, com certeza, né, esse novo ensino médio acaba sendo um grande retrocesso na medida, né, na primeira medida que ele faz, de tirar a obrigatoriedade, e também entender como é que esse currículo da Bahia vai trazer uma possibilidade de uma filosofia que vá além dos cânones europeus. Não é que o DCRB, o nosso currículo, vai dizer, não precisa estudar os cânones, mas sim, além de estudar os cânones, nós podemos também analisar as minúcias, as especificidades, né, locais, né, do nosso estado, do nosso povo. E aí eu trouxe uma frase, né, um trecho que está no DCRB, que diz assim: a filosofia, a partir de sua tradição e daquilo que ficou de fora do canônico, com seus conceitos e sua vocação interdisciplinar, suscita considerações sobre o cotidiano e sobre o universal em um só ponto. A sabedoria está no início e no fim, na compreensão do senso comum, nos ditados da cultura do semiárido, nos contos orais e ancestrais do Recôncavo ou da zona da Mata Baiana, nos debates da lei e da administração pública em Salvador e etc. E prossegue como uma investigação em múltiplas linguagens. Então, esse foi um dos primeiros pontos que acabou originando, né, foi um dos pontos que me chamou a atenção no meu primeiro contato com o DCRB para fazer o planejamento de filosofia no início de 2023, né, quando eu voltava de 5 anos que eu havia ficado emprestada para o município, né, trabalhando com o ensino fundamental 2, e aí, quando eu volto, 2023, é justamente o momento em que o DCRB está sendo implementado. E para a gente planejar, né, os planejamentos, nós fizemos um estudo não muito profundo, mas isso me chamou a atenção, né? Outro ponto que me chama a atenção no currículo Bahia foram os conteúdos. Então, ao longo desse ano, né, eu fui tendo contato com essas mudanças que o currículo trouxe, e no final do ano teve o processo do Profifilo, e eu enviei o projeto, né, com essas minhas inquietações, e cá estou aqui hoje, né, já faltando só um semestre para concluir. E aí, como é que eu estou fazendo, né, esse processo nesse capítulo? Né, a abordagem é qualitativa, mas nesse capítulo em específico, eu estou me atendo aos documentos, às normativas e também a algumas referências bibliográficas que tratam dessa questão do novo ensino médio e da BNCC, em relação à filosofia. Com relação ao DCRB e à filosofia, ainda não temos muito material, né? Então, não tem muitas referências nesse campo. Outro ponto da metodologia é examinar esses impactos que essas políticas educacionais, especialmente o novo ensino médio, a Base Nacional Comum Curricular e o documento curricular referencial da Bahia no ensino de filosofia. E também contextualizar, né, essa presença da filosofia tanto na escola, problematizando que consequências essas reformas recentes trazem para essa formação integral dos estudantes. Né? O que é que isso tem provocado nessa formação dos estudantes? Então, essa análise documental com as legislações, com os currículos, identificando as mudanças na carga horária, os objetivos formativos, né, o papel que é atribuído à filosofia, também a partir de um levantamento bibliográfico com esses estudos, analisando os que apontam determinados avanços, mas também limites e retrocessos, e comparando esses dois documentos, a BNCC e o DCRB, buscando entender como é que isso vem acontecendo na prática no currículo da rede baiana e na minha realidade em sala de aula. Então, como resultados até agora, né, resultados passíveis de mudanças, de alterações, né, diante de quando eu terminar de fazer todas as leituras para complementar e também a análise de dados, né, mas até o momento, o que eu pude perceber, que o novo ensino médio, né, quando ele flexibiliza essa organização curricular e institui os itinerários formativos, ele vem trazendo, né, diversas mudanças no cotidiano das salas de aula. Quando a filosofia
deixa de ser disciplina obrigatória e passa a estudos e práticas, ela acaba se enfraquecendo, né, perdendo força na sua função formativa, porque nós vamos perceber que fica muito a cargo, né, de como as escolas vão trabalhar com essa filosofia. E até ano passado, nós tínhamos apenas 1 hora aula para filosofia. Nós tivemos algumas alterações, e a partir das turmas que iniciaram a primeira série do ensino médio esse ano, já voltam a ter 2 aulas. Mas uma aula de filosofia é realmente surreal para a gente conseguir atingir os objetivos, né, que a disciplina se propõe. Essas mudanças, né, que ocorreram nesse currículo e a filosofia perdendo espaço, vem privilegiando toda a lógica neoliberal, a lógica do mercado de trabalho. Na verdade, a gente vai ver uma contradição entre o que se propõe e entre o que de fato faz, está sendo feito com a filosofia. Então, o currículo Bahia, né, o DCRB, ele não é perfeito, mas a gente percebe uma busca, né, uma tentativa de harmonizar o que a BNCC propõe com a nossa realidade educacional, né? E eu vejo isso principalmente no fato que o DCRB, ele abre possibilidades, ele sugere, até naquele próprio trecho que eu coloquei, né, que a gente pense não só na filosofia universal, né, mas na filosofia que acontece em outros lugares, né? Então, essa limitação da carga horária da filosofia, né, como é que ela vai contribuir, né, uma aula de filosofia por semana, né, contribuiria para a formação integral do estudante. E, por fim, a grande contradição que acontece entre o discurso oficial, né, que prega que o estudante tem uma formação crítica, reflexiva, que possa intervir no seu entorno, mas reduz o espaço da reflexão filosófica na medida que reduz a carga horária para 1 hora aula por semana. Então, analisando esse capítulo, a gente vem compreendendo um pouco da trajetória da filosofia na educação básica e baiana, problematizando que impactos essas reformas educacionais tiveram sobre a disciplina, né, e do cotidiano da sala de aula. Essas 3 reformas, essas 3 normativas, o novo ensino médio, a BNCC e o DCRB, né, acabam reconfigurando o papel da filosofia, e a gente percebe muito essa contradição entre o discurso de promover uma educação integral, uma formação integral, crítica, reflexiva, mas, na prática, a redução da carga horária não mostra essa intenção, né? E o ensino de filosofia no contexto atual mostra que nós temos um cenário muito desafiador para que a gente consiga se manter com espaço no currículo, e que, apesar de ser estudos e práticas, né, que a gente se mantenha nesse currículo, que a filosofia não volte a desaparecer, ou que a filosofia não fique só a cargo da escolha das escolas, né, mas que a filosofia se mantenha. O papel da filosofia na formação dos jovens e dos cidadãos, e que perspectivas nós temos, né, de permanência e fortalecimento da nossa disciplina na educação básica. Tentei correr para não ultrapassar meu tempo, mas qualquer dúvida eu respondo posteriormente. Muito obrigada pela atenção, gente. Nós que agradecemos, Luciana, muito obrigado. Você ainda tem 7 minutos. Misericórdia de tudo. Pessoal, a gente organizou da seguinte forma na outra sessão, e aí eu gostaria de propor para verificar se vocês estão de acordo. Fazemos uma primeira rodada de perguntas, aí a Luciana responde essas perguntas, e se eventualmente tiver mais intervenções, podemos fazer uma segunda rodada? Exato, Luiz. Eu acho que dessa forma a gente pode fazer umas 2 ou 3 perguntas, e aí a gente faz uma outra rodada de 2 ou 3, tá? Perfeito, ok. Aqui, viu, Luciana? Eu achei interessantíssimo o seu trabalho. E a minha pergunta, eu vou fazer uma pergunta bem objetiva, desculpa o barulho aqui, que eu estou no IFE, eu estou no Instituto ainda, e aí tem alguns professores aqui. Mas, Luciana, a minha pergunta, a gente sabe, é visível, como você colocou,
as contradições entre os discursos oficiais e o currículo, etc. E aí eu queria fazer uma pergunta. O DCRB, né, que ele advém da BNCC, é uma orientação dentro da Bahia, né? Ele atinge, ou melhor, ele agrega dentro da filosofia as especificidades regionais, efetivamente, ou seja, as especificidades da Bahia, da cultura, do povo, da diversidade, é contemplado dentro do DCRB para a filosofia? A minha pergunta é bem objetiva. Se alguém mais tiver pergunta, por favor, levante a mão para a gente poder encaminhar as perguntas à Luciana. Se ninguém mais, Luciana, se quiser responder já. Prontinho. Então, o DCRB, ele traz, né, essas possibilidades, ele amplia, mas ele não trabalha ele coloca essa possibilidade, né, já no seu texto, antes de nos apresentar os objetos do conhecimento. Mas dentro desses objetos do conhecimento, ele não traz nenhum objeto do conhecimento direcionado para a questão da filosofia, como ele coloca lá no texto, no trecho que eu li para vocês. Né? Aquele trecho vem explicando o que ele entende por filosofia, como ele entende a filosofia, né? A ideia de ser uma filosofia plural, que a gente não trabalhe só a filosofia eurocêntrica, mas nos objetos de conhecimento, especificamente, ele não traz. Então, ele traz algumas diversidades, né? Quando ele trabalha a questão dos mitos, ele coloca a possibilidade, ele coloca para a gente trabalhar os mitos indígenas, né? Os mitos dos povos originários, mitos africanos, mas, de fato, ele não traz nenhum objeto do conhecimento que a gente trabalhe com nossa especificidade. Porque é um dos problemas, eu acho, da filosofia, de modo geral, da educação do ensino médio, é essa ideia da transversalidade, não é, interdisciplinaridade, que acaba se perdendo. Então, eles dizem assim, filosofia, fala aí do mundo do trabalho, fala aí do mundo da vida, fala aí da cultura, qualquer coisa, e acaba ficando muito vago. E aí, como se tem essas diretrizes curriculares específicas em cada estado, aqui em Pernambuco a gente também tem as orientações, a minha pergunta era justamente essa: existe alguma orientação mais específica para a filosofia, não só no sentido mais amplo, de metodologia, etc., mas no sentido também de conteúdo, por exemplo? Se existe alguma especificidade na questão de conteúdo para a filosofia no ensino aí na Bahia? De fato, ele não traz nenhum conteúdo específico, né? Os objetos de conhecimento, eu percebo que já tem uma diferença, né? Que a gente não vê como o que a gente aprende na graduação ou como o que a gente aprendeu lá na época que era segundo grau, né? A minha época eu era segundo grau, viu, gente? Já faz muito tempo. Então, que eu estudei era uma história da filosofia, né? E essa nova perspectiva, trabalhando com temas, ele possibilita a gente ampliar, mas eu acho que fica dentro da subjetividade de cada professor, e isso realmente pode ser um problema, porque ele abre espaço, mas, de repente, se o professor não tiver interesse, o professor não vai trabalhar. Exatamente, é aquela velha história, abre muito espaço e ele fica perdido, né? Isso, com certeza. Inclusive, como a gente tem alguns mecanismos, ou melhor, um grande mecanismo, que é o Enem, né, que é utilizado ainda hoje, muitas vezes alguns professores se norteiam, e aí o Enem não dialoga muitas vezes com essa perspectiva, senão teria que fazer uma prova específica para cada estado, pelo menos, para que a gente pudesse incluir, né? Maravilha, meus parabéns, Luciana. Obrigada. Uma pesquisa linda. Eu achei super interessante. Vamos passar então para o João Vitor de Castro Vila Nova. Ele vai apresentar o trabalho Ontologia Negra em Jamila Ribeiro, Insurgência, Lugar de Fala e Descolonização do Saber.
João Vitor, você tem a palavra, meu querido, 20 minutinhos a partir de agora. Certo, eu vou tentar aqui projetar a apresentação, viu? Tá saindo para vocês? Sim, Assim, perfeitamente. apareceu. Pronto. Então, gente, boa noite. Eu me chamo João Vitor, de Castro Vila Nova. Sou natural de São Raimundo Nonato, Piauí. Hoje estou vinculado, comecei esse ano, o programa de mestrado profissional em filosofia no Instituto Federal do Sertão Pernambucano, no campus Petrolina, zona rural. O tema que eu trouxe hoje para debater com vocês, ele está ligado àquilo que faz parte da minha pesquisa, né? Eu não pesquiso exclusivamente a autora Djamila Ribeiro, né? Mas como nós temos aí vários eventos durante o ano, várias apresentações, eu resolvi trazê-la porque ela, de certa forma, ela traz uma intersecção, né, direta com outras autoras que eu pesquiso, né, com a temática que eu pesquiso, que é sobretudo essa ideia de decolonialidade no ensino de filosofia, voltada na perspectiva da Conceição Evaristo. Eu resolvi trazê-la, né, a partir de um debate, a partir de uma leitura que eu fiz, que eu produzi, e de alguns conceitos que eu achei interessantes de ser debatidos aqui hoje, né. Então, eu vou trazer aí para vocês esse debate, né, com esse tema, Ontologia Negra de Djamila Ribeiro, Insurgência, Lugar de Fala e Descolonização do Saber, né. Vou buscar aí, trouxe aqui um roteiro daquilo que eu vou tentar, né, que eu vou trazer na fala de hoje para vocês, né, no meu trabalho, inicialmente uma contextualização, uma introdução daquilo que de fato nós vamos debater, entender um pouco das três obras que eu vou trazer nesse debate, de onde eu retirei esses conceitos que eu achei interessante de ser debatidos do ponto de vista filosófico, né, os objetivos, né, a metodologia, na fundamentação teórica, aí sim, eu vou me aprofundar não só nesses três conceitos, mas em conceitos que estão ligados, né, diretamente a esses três maiores conceitos, como também os autores, né, que eu busquei fazer aí essa relação com o pensamento da Djamila. E aí a conclusão, viu? Então, o contexto, né, quem é Djamila Ribeiro, né, para quem não conhece, né, ela é filósofa, ela nasce em São Paulo, além de filósofa, ela também é professora, né, então ela se forma em filosofia, hoje ela é mais conhecida por ser escritora, né. Então, escritora, ela tem várias obras conhecidas, talvez a maioria de vocês já ouviu falar, sobretudo do Pequeno Manual Antirracista, né, por ter ganhado o prêmio Jabuti, né, lá em 2020, ele se tornou mais conhecido, né. E aí, as três obras que eu retirei esses conceitos e trouxe para vocês, né, esse debate, né, são essas três aí, né, Lugar de Fala, a obra que ela publicou em 2017. Então, o conceito de lugar de fala, né, o que ela entende como lugar de fala, como isso está ligado diretamente, por exemplo, à ideia de insurgência. Quem tem medo do feminismo negro, né, que é outra obra que ela traz aí, e Pequeno Manual Antirracista, né. Então, ela se tornou bastante, uma personalidade bastante influente, sobretudo nessa área, né, do feminismo negro, e nas discussões sobre decolonialidade, né. Por mais que ela seja, como eu disse, ela é escritora sobretudo de ensaios, mas é importante a gente olhar para os conceitos que ela traz, né? E aquilo que eu trago na minha pesquisa é, sobretudo, essa tentativa de mostrar, né, que a filosofia, né, ela não se restringe, muitas vezes, à história da filosofia, né, como já foi falado anteriormente. É importante a gente entender que esse cânone, né, que a gente entende que é o cânone filosófico, ele pode ser reconstruído, ele pode ser repensado, né? Eu posso pensar a filosofia no contexto atual de Brasil, então ela também tem, ela traz nessas discussões, como discussões relevantes, importantes, e que eu acredito que para nós, enquanto educadores, sobretudo vinculados a um programa de mestrado profissional, seja voltado para a educação, é interessante a gente debater e compreender essa temática.
Então, aqui os objetivos, né? Os objetivos que eu trago para esse trabalho, para essa discussão, é analisar a contribuição dela, né? Sobretudo dessas três obras, do ponto de vista dela, como é que ela traz esse entendimento do que é ontologia negra insurgente, né? Do que é o ser negro, do que é o corpo negro, e aí articular lugar de fala, né? Interseccionalidade, né? E descolonização do saber. Eu trago alguns autores que eu acredito que são bem importantes para entender esses conceitos, porque, por mais que Djamila fale desses conceitos, né, eu consigo fazer um casamento, um aprofundamento muito maior quando eu trago esses autores, como é o caso do Mignolo Boaventura, né, a Catherine Walsh e a Kimberly Crenshaw. Objetivos específicos, né, compreender essa ideia de lugar de fala, né, o que de fato é lugar de fala, né, porque muitas vezes a ideia que se tem de lugar de fala, como é colocada muitas vezes nas nossas discussões, ela me parece muito genérica, né, ou muitas vezes é uma ideia de que eu não pertenço ou não posso falar sobre alguma coisa, e não é isso que ela traz na obra dela, né. E aí a crítica às hierarquias discursivas, relacionar também essa ontologia negra e insurgência. Vou fazer uma breve relação com Fanon, né, a Sueli Carneiro, e aí aproximar, né, a própria Djamila desses autores, como é o caso do Walter Mignolo, né, o Boaventura e o Walsh. E aí discutir a ideia de interseccionalidade no feminismo negro, como é que ela percebe essa ideia de interseccionalidade dentro do próprio feminismo negro, refletir sobre a relevância social, e isso já parte muito para os resultados, né, que eu espero, né, desse trabalho, né, a relevância social educacional de sua obra, né, repensar muitas vezes a ideia do próprio currículo. E aí a metodologia do trabalho na análise bibliográfica, né, do ponto de vista qualitativo, né, não só essas três obras ou esses conceitos, né, exclusivamente dentro dessas três obras, mas também outros autores, como já foram apresentados, decoloniais. Né? Então, a leitura crítica comparativa, né, entre esses conceitos, exemplificação prática, né, cotidiano e movimentos sociais. E aí, agora sim, né, eu vou trazer um aprofundamento, né, trazer minha fundamentação teórica do ponto de vista dos conceitos que estão presentes aí no título do meu trabalho, né, como também os autores, né, e essas relações existentes. O primeiro conceito que eu acho importante, né, do ponto de vista filosófico, é a ideia de ontologia negra. Eu acho que todos nós, quando fazemos o curso de filosofia, a gente passa por essa discussão sobre o que é ontologia, sobre o que é ser, a ideia que eu tenho, né, do ser. Né? E aí as inspirações que eu resolvi trazer, né, foi sobretudo Fanon, né, também tem o Mbembe e a Sueli Carneiro. Do ponto de vista do Fanon, e acho que ele deixa isso mais claro, sobretudo na obra, né, Pele Negra, As Máscaras Brancas, né, ele vai analisar essa categoria do ser negro, né, como ontológica insurgente, ou seja, muitas vezes o ser, né, essa desumanização do próprio ser, do corpo negro, ela nasce dessa experiência que o negro sofre no cotidiano. E aí, se eu penso muitas vezes a ideia do negro em uma sociedade que estruturalmente é racista, né, mesmo ele sendo negro, mesmo ele tendo ali uma identidade, né, ele vindo de um lugar, a própria identidade, o próprio ser negro não é construída por ele mesmo, ou seja, a própria identidade dele não pertence a ele, né, mas é uma identidade que é construída por aqueles que, de certa forma, detêm, né, o saber, ou detêm o conhecimento, que podem ditar a ordem. E aí, muitas vezes, desumaniza o corpo negro no sentido de que existe uma tentativa de apagar historicamente essas pessoas, né, ou de entender o ser negro, né, como, de fato, inferior. Né? E aí tem uma frase aí que eu trouxe que eu acho muito interessante. Né? Quando falamos de lugar de fala, né, falamos de reconhecer as estruturas que nos constituem as formas de silenciamento histórico. E aí, se eu pego, por exemplo, eu vejo isso em vários autores negros, como é o caso da Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, o próprio Gerson Tenório, né? São autores e escritores que são negros e que você percebe que, por mais que eles sejam escritores de literatura, eles trazem ali na sua literatura, no seu livro de romance, no diário, uma marca, uma experiência que parece ser muito individual, né?
E aí tem esse conceito de escrevivência, ou seja, são coisas que eles vivenciaram no cotidiano deles e que mesmo sendo narradas em forma de literatura, né, no livro de romance, você percebe que não são experiências, são experiências individuais, mas ao mesmo tempo coletivas do ponto de vista de pessoas negras. Quando ela traz esse lugar de fala, né, e como esse lugar de fala determina muitas vezes essa condição do sujeito, né, negro, né, significa dizer que o fato de eu ser branco, né, não me proíbe de falar ou da experiência, né, ou falar do racismo de alguém que é negro. Não me proíbe de ser uma pessoa antirracista. Mas é importante que haja uma compreensão dentro de mim, né, de que o fato de eu estar num lugar, numa posição, numa condição diferente, faz sim com que eu não consiga perceber a totalidade do que aquela pessoa sente, né, do que aquela pessoa de fato passa. Mas não me proíbe de eu buscar uma compreensão. Depois, a insurgência, né, o conceito de insurgência, né, filosofia como gesto político, ou seja, insurgência, quando ela traz essa ideia de insurgência, não só como uma ideia de resistir, né, diante do racismo estrutural, diante dos preconceitos que existem, mas também, né, na ideia de fato, criar uma nova possibilidade para essas pessoas, né? Criar novos meios e fazer com que, de fato, né, as estruturas de poder que muitas vezes perpetuam toda essa realidade, elas sejam alteradas, né? E aí a gente percebe isso bastante, né? Como colocar a linguagem acessível pedagógica. Ela faz muito isso na obra, né, Pequeno Manual Antirracista. De fato, é um manual. E que muitas vezes a tentativa dela é, de fato, trazer ali um letramento para as pessoas que não compreendem que o racismo ele existe não só em macroestruturas, né, mas microestruturas, né, falas cotidianas, coisas pequenas que fazem com que muitas vezes isso continue, né, engendrado nesse sistema que é maior que nós e que faz com que esse preconceito, que faz com que essa desigualdade persista. E aí a insurgência na resistência, mas também a criação de novos mundos, novas possibilidades. E aí, quando eu falo de insurgência no ponto de vista do ensino, sobretudo do ensino de filosofia, seria justamente, né, fazer com que os nossos alunos, mas também o sistema de ensino, compreenda o local dessas pessoas. Fazer com que essas falas não sejam subalternas a outros discursos, né, que são entendidos historicamente como superior. Outro conceito, e aí já, né, trazendo um pouco, como eu já expliquei, né, que ele não restringe lugar de fala, porque está ligado ali à ideia da construção, né, do como o ser se entende, ou como o corpo negro se entende no mundo, né, não restringe quem pode falar, né, revela quem é legitimado a ser ouvido, né. Então, eu enquanto pessoa branca, obviamente, eu não vou entender a totalidade, como eu já falei anteriormente, da experiência de quem é negro, né? Mas isso não me possibilita de, como ela coloca aí, de buscar condições, né, para que essas outras pessoas possam ser ouvidas. Sobretudo porque existe ali muitas vezes uma vantagem, né, dessas pessoas que não passam pela mesma situação. E talvez exista ali um poder maior, mesmo que muitas vezes imperceptível, né, inicialmente. Outro conceito, né, que eu trago aí ligado, né, a essa discussão, a interseccionalidade, né. É a primeira vez que se aparece esse conceito de interseccionalidade com uma escritora, né, americana, que é a Kimberly Crenshaw. E aí, quando ela traz esse conceito, quando ela vai escrever sobre o conceito, ela escreve a partir de uma experiência vivenciada, né, não por ela, mas por uma mulher negra, né, e aí é interessante quando ela coloca isso na obra dela, né, os exemplos que ela vai trazendo na obra dela. Um exemplo que ela traz, que eu acho muito interessante, é que quando ela diz que a mulher negra, né, vai até uma indústria e pede para ser contratada, né, só que na entrevista de emprego ela não é aceita, né? Não contratam ela, só que não justificam por quê. Apenas dizem que não tem vagas, né? Não tem possibilidade de ser contratada. Apesar de que na empresa existiu o anúncio de que estavam contratando mulheres.
E aí só depois ela percebe que o que impossibilitou ela de ser contratada naquela indústria foi o fato de que a indústria só contratava, primeiramente, mulheres que eram brancas, para a condição, para a vaga de secretária, e os homens que eram contratados ali, né, para trabalhar na mão de obra, né, na produção, eram todos negros. Ou seja, não existia um lugar específico para ela. Só que, ao mesmo tempo, quando ela traz esse exemplo, ela vai falar dessa ideia de interseccionalidade no sentido de que, né, eu não posso falar, por exemplo, de racismo, sobretudo um racismo do ponto de vista da mulher que é negra, sem falar também da condição de ser mulher. E aí, por isso que tem esse conceito, opressões múltiplas e combinadas. Então, do ponto de vista da Crenshaw, e essa discussão ela é bem marcante nessas obras, nesses autores que falam desse, da colonialidade, eu não posso separar, né, o ser negro também da condição de ser mulher, ou ser negro da condição de ser pobre. Então, essa interseccionalidade é entender que muitas vezes, quando eu olho ali para a pessoa que é negra, no caso da mulher, ela também é mulher. Né? No caso de um pobre, também é pobre. No caso de alguém que constitui-se, por exemplo, como LGBT, como PCD. E isso não separa, né? Não se separa da pessoa. Essa intersecção é entender que o preconceito, né, ele não está ligado diretamente a uma única coisa que define aquela pessoa. Mas tudo isso em conjunto, né, como eu coloquei aí, combinado, faz com que aquela pessoa sofra, né, e esteja naquele lugar, às vezes, de desigualdade, de inferioridade. Né. E ela entende, mulheres negras sempre pensaram de modo interseccional. Isso ela traz na obra dela, porque ela entende que a mulher negra, né, ela já entende que não é só o fato dela ser negra, que faz com que, muitas vezes, ela passe por todo esse sistema de desigualdade, mas também o fato dela ser mulher. E isso não se separa. Então, o fato dela ser negra não separa-se do fato dela ser mulher. Isso é a ideia de intersecção. Então, o lugar de fala, né, é coletivo e interseccional, segundo a visão aí da própria Djamila Ribeiro, do ponto de vista, né, da Crenshaw. E aí a descolonização do saber. Né? Nós temos aí alguns autores que vão trazer conceitos importantes quando a gente fala de decolonialidade no ensino. Hoje, de novo, ele traz muito essa ideia de desobediência epistêmica. É fazer o que a gente está fazendo aqui hoje. Né? É, de fato, encontra muitas vezes a ideia que eu tenho muito do que é filosofia, do que pode ser filosofia. É do que eu posso, do que eu não posso ensinar, do que de fato é um ensino válido e do que não é. Né? Então, é ser de fato desobediente, muitas vezes contra essa ideia, ou contra esse ensino que é marcado, né, pela cultura europeia, pela vivência do próprio ser europeu. Depois, o Boaventura, né, ele traz esse conceito de epistemologias do Sul, porque ele vai muito buscar essa valorização voltada, né, para, de fato, o que são as epistemologias daqui, desse lugar do mundo, dessa parte, por que muitas vezes elas foram negligenciadas, ou apagadas historicamente, ou não valorizadas em relação às outras epistemologias. A Catherine Walsh, né, essa interculturalidade crítica, e ela vai trabalhar bastante com essa ideia, que eu posso dizer que ela busca muito essa ideia de colonialidade do saber, né, do ponto de vista de que, por muito tempo, a história buscou apagar esses povos, né, com os povos africanos, indígenas. E isso faz com que, muitas vezes, o próprio currículo ele tem uma dificuldade de entender, né, isso como um ensino, ou como conhecimento, como algo válido. E aí a Djamila, democratizar conceitos, romper elitismo acadêmico. Já finalizando, né, trago aqui, né, o que já seria o encaminhamento para os resultados. Né? Ela traz essa ideia de feminismo negro, né, que não é apêndice, mas projeto próprio. Então, ela entende que é uma forma, né, de resistir, é uma forma de reestruturar, né, esse pensamento. E aí ela critica, né, traz uma crítica ao racismo do feminismo branco e ao machismo do movimento negro. Ou seja, ela entende que é muito importante, e aí está ligado ao que eu já trouxe aqui, de insurgência, de lugar de fala, de interseccionalidade, que eu entenda quanto muitas vezes, né, esses lugares, o lugar de fala do qual eu parto,
ele pode sim ser diferente do lugar de fala de alguém, por exemplo, é negro, que é mulher. Mas isso não me impede, né, que eu também lute, né, que eu busque combater esses diversos preconceitos existentes. E aí, concluindo, né, trazendo aí os conceitos que eu considero mais importantes para essa discussão, para esse trabalho. Então, a ontologia negra, né, então, a ontologia negra, ela traz essa ideia da insurgência do ser, o ser não só que resiste, mas que busca emancipar-se, né, construir um novo mundo, como ela coloca. O lugar de fala, esse deslocamento de privilégios, né, não basta eu entender de onde eu falo, mas eu tenho que buscar, né, mudar esse sistema. Interseccionalidade, articulação de opressões, né, entender que as opressões que eu sofro, né, do lugar que eu falo, né, não é apenas por um único ponto, não é apenas por uma única característica, por uma única coisa que me define, mas é um conjunto de coisas que faz com que eu, muitas vezes, de fato, sofra dessa opressão. E a descolonização epistêmica, né, buscar novos paradigmas. Nós, enquanto educadores, sobretudo quando falamos dessa temática, nós temos que buscar isso, né, buscar novos meios, quebrar, muitas vezes, aquilo que a gente entende como tradicional, e fazer com que esse ensino, fazer que esse conhecimento, ele também seja repassado, ele também seja compreendido. Não é apagar o que já existe, mas incluir, né, isso tudo dentro também, né, do que a gente entende como saber. E aí, eu trago para vocês aqui as referências que eu usei na construção desse trabalho, dessa discussão. E muito obrigado. Obrigado, João Vitor. É um prazer, um lindíssimo trabalho. E você vai ser meu aluno, né? Isso aí que eu fico mais feliz. Você é do meu núcleo aqui, do Prof. Filo. Que maravilha. A gente fica mais feliz, eu acho, quando a gente vê nossos alunos assim, apresentando. A gente fica super feliz. João, eu tenho, assim, esse trabalho é o que eu estudo, digamos assim. E aí eu tenho algumas perguntas para você. Algumas várias. Eu acho que a gente vai ter que se encontrar para tomar um café aqui em Petrolina para a gente conversar sobre o seu trabalho. A primeira coisa que eu vou fazer, que eu vou falar, é o seguinte: quando você traz o slide de decolonialidade, descolonialidade, não sei qual foi o termo que você usou direito, você traz 4 autores. Você traz a Djamila Ribeiro, né? Você traz o Boaventura, a Catherine Walsh e o Walter Mignolo. Você traz esses 4. Desses 4, só um é brasileiro. Os outros 3 estão no eixo que a gente diria do opressor e não do oprimido, né? É um americano, um argentino que mora nos Estados Unidos e um português que viveu a vida inteira na Europa. Então, assim, por que você não busca, e a minha pergunta é nesse sentido, por que você não busca autores do Sul, né? Porque você traz o Boaventura, que inclusive depois o Boaventura recentemente se envolveu em algumas questões. Professor, por alguma razão seu microfone foi multado? Oi, desculpa, fui eu que O senhor apertei estava... sem querer. Não há problema, o senhor estava falando do Boaventura, se envolveu Pronto, em... do Boaventura. O Boaventura se envolveu em algumas confusões, digamos assim, que seria interessante você dar uma olhada. Porque tem gente que está bem, bem crítico. E aí essa é a minha primeira questão. Por que 4 autores, só um brasileiro, 3 de fora? Quando a ideia da gente fazer uma decolonialidade ou uma descolonialidade é a gente trazer outras epistemologias e não estudar o que sempre se disse ou quem está dizendo sobre a gente, né? Mas a gente dizer pela gente mesmo. Então, eu acho que existem diversos autores e autoras brasileiros, latino-americanos, sul-americanos, que estão aí cada vez mais ganhando espaço, apresentando essas novas epistemologias, essas novas teorias, e que eu acho que a gente tem que dar mais valor, né? Não é estudar um cara que está lá no norte, que diz quais são as epistemologias do sul, ele está falando pela gente. Aí vem a questão do lugar de fala que você coloca no seu trabalho.
né? Por que não a gente falar? A gente que tem um lugar de fala, a gente que está nesse território aqui para poder falar. Então, essa é uma questão que eu gostaria de apresentar. Rapidinho, viu, Luiz? Tu vai querer perguntar também, né? Na realidade, seria mais um complemento a essa sua provocação, professor, porque, assim, se o senhor me permite, vou ser bem breve. Eu percebo mesmo na ciência política, por exemplo, na ciência política há uma imposição de agendas que vem do norte global. Então, por exemplo, no Brasil, até 2010, ninguém pesquisava corrupção. Eram poucos cientistas políticos que pesquisavam corrupção. Aí, por alguma razão, essa agenda se tornou importante no norte global e houve uma imposição de agenda. A questão da judicialização da política, a mesma coisa. E aí, essa questão essa agenda de estudos identitários, do qual a Djamila Ribeiro faz parte, também é uma agenda de pesquisa que está muito presente, principalmente nos Estados Unidos, com os departamentos de Racial Studies, Gender Studies, e aí é como se também fosse uma imposição de agenda, então acho que seria mais ou menos essa provocação que eu queria complementar. Exato, Luiz. E assim, eu não diria nem que seja uma imposição de agenda, mas assim, é uma imposição de agenda quando a gente assume a literatura do norte global como sendo a literatura, como a Luciana usou uma palavra muito legal, o cânone da filosofia, o cânone dos estudos de gênero. Tem muita gente no sul global falando sobre gênero, tem muita gente no sul global falando de democracia, de corrupção, etc. Então, acho que a gente tem que parar para pensar e olhar e valorizar os nossos, sabe? Então, assim, essa é a minha provocação, João. Acho que tem muita gente que você poderia... Beleza, acho massa estudar, eu acho que é uma galera que tem que ler e tal, mas a gente se voltar para dentro, para nós... É como você chegar e dizer assim, eu vou estudar a questão da contracolonialidade, e aí eu vou lá no norte global. A gente tem nego bicho aqui no Piauí, na sua terra, né? Aqui. Então, por que a gente vai estudar outro que não o cara que está aqui do nosso lado, estava, né? Mas que está ainda do nosso lado. Então, eu acho que é muito isso. Eu vou muito nessa linha, sabe? De quem tentar cascavilhar quem é que está aqui dentro do nosso lado, tá? Que entende quando a gente fala a nossa linguagem, que entende quando a gente fala aspectos da nossa cultura, sabe? Porque está dentro, aqui, né? Tá dentro. E uma outra questão que não é problema, mas é uma leitura que eu faço e que eu venho batendo nessa mesma tecla com diversas pessoas, que é a questão da interseccionalidade. A interseccionalidade Pois é, Raimundo. A interseccionalidade colocada pela Kimberly Crenshaw foi num contexto jurídico. Esse termo, interseccionalidade, ele surgiu dentro de um processo jurídico. E a gente transpôs esse termo, né, ampliando, digamos assim, esticando a corda para outras áreas do conhecimento. E a interseccionalidade eu não vejo como uma categoria filosófica. Isso que você está ouvindo é Virgulino que está falando. Eu não vejo a interseccionalidade como uma categoria filosófica. Eu entendo a interseccionalidade como uma metodologia de pesquisa. São duas coisas distintas, sabe? Então, às vezes as pessoas pegam e saem colocando interseccionalidade em tudo, mas veja, a vida por si só, ela é interseccional. A vida de qualquer ser humano é interseccional. A partir do momento que nós trabalhamos, que nós somos brancos, pretos, pardos, indígenas, quilombola, qualquer cor. A partir do momento que nós estamos num estado político, num estado democrático de direito, a partir do momento que nós ocupamos uma classe social, a partir do momento... Então, assim, a vida de todo ser humano é interseccional. Absolutamente interseccional. Não existe como a gente avaliar João Vitor sem avaliar João Vitor interseccionalmente. Ou seja, então eu vejo a interseccionalidade mais como um método. E que foi o que Kimberly Crenshaw fez. Ela utilizou a interseccionalidade, que surgiu o termo, porque ela utilizou como um método, no sentido de avaliar a questão da mulher negra dentro da fábrica
e o homem. Então, a gente tem que analisar, não pode analisar só a cor, mas a gente tem outros aspectos. E aí é um método, não é uma categoria filosófica. Então, assim, cuidado. Esse termo, ele tá levando porrada todo dia. É um termo que ainda gera muito debate, gera muita discussão. Não tem como é que eu posso dizer, uma questão uníssona sobre ele. Mas, assim, o seu trabalho é massa. Adoro já. Quem é seu orientador? É Rodolfo. É Rodolfo, é? Pois Uhum. bem, vou aperrear Rodolfo, vamos aperrear. Super convido para participar do GEDIM, a gente está fazendo discussões filosóficas, né, no grupo de pesquisa nessa linha de decolonialidade e tal. Mas, assim, adorei seu trabalho, é muito provocador, mas também Sim. é um trabalho que precisa, que tem que ter cuidado. Né? Tudo aquilo que é muito bom, parece assim, tem que ter cuidado. Mas veja isso, veja a questão da interseccionalidade, reflita sobre ela. Ela, mais uma vez, é um conceito e um termo que vem do norte para cá, né? É mais um que vem para cá. Então, assim, quando você coloca a palavra decolonialidade ou descolonialidade, cuidado com as suas referências. Porque as pessoas, a primeira coisa que as pessoas vão ver é geograficamente onde é que essas pessoas estão. Ah, o Mignolo é da Argentina, mas está lá na Califórnia, lá em cima. Então, tem que ter cuidado com isso. E vamos descolonizar valendo. Vamos rasgar o mapa e pensar o sul global como centro. Então, tem que ter cuidado com isso. Mas, de modo geral, se quiser falar alguma coisa. Sim, agradeço de coração a contribuição. Acho que, respondendo, né, porque, de fato, porque eu resolvi usar esses autores, né? Estou muito novo ainda nessa pesquisa. Estou amadurecendo intelectualmente com todos esses nomes, né? E, de fato, né, eu lembro que no último encontro que eu tive com o meu orientador, quando eu, de fato, defini o produto do que vai ser a minha dissertação, o tema da minha dissertação, que eu, de fato, vou escrever, quando eu optei pela Conceição, eu tive muito essa preocupação de que autores eu iria usar, porque parece que poderia ocorrer essa incoerência, né, daquilo que eu estava buscando validar dentro do meu trabalho. Eu acho que, de fato, né, eu sou muito imaturo ainda na temática, não que não seja uma temática que eu não seja familiarizado, né, porque já tem 3 anos aí que eu leio esses autores, sobretudo de Jamila Conceição, muitos autores, inclusive brasileiros, mas, né, pesquisar, né, entender metodologicamente como isso funciona, eu comecei agora. E talvez esse é o meu erro, porque, inclusive, é aquilo que eu denuncio no trabalho, né, quando a gente busca, né, até mesmo nas fontes de pesquisa do cânone, né, os primeiros nomes que aparecem, né, para a gente são justamente esses nomes, né, e talvez esse seja, de fato, vou até anotar aqui para eu buscar fazer, ter esse entendimento mais claro de buscar autores que, de fato, né, muitas vezes passam por todo esse processo que é denunciado no meu trabalho. Né? Então, Olha, agradeço. vá anotando aí. Adriana Guzmán, Rita Segato, Julieta Paredes, tem uma galera no México. Sim. Então, sim, tem muita gente legal aqui que vai dar esse material à vontade para você trabalhar nessa linha. Deixa essa galera do norte lá. Tudo bem. Agora vamos dar continuidade às nossas apresentações. Muito obrigado, João. Foi uma apresentação belíssima, um belíssimo trabalho. E eu não quero perder o avanço desse seu trabalho. Agora, a Elisângela está aqui? Luiz, está não, né? Não chegou a Elisângela, né? Eu não estou vendo ela aqui. Não, Então, professor. Na pronto. sequência, É o seria o Raimundo. Raimundo. O Raimundo está aqui, Raimundo Nonato Sobrinho. O tema do Raimundo é o ser político e suas relações sociais em Aristóteles, como proposta do ensino de filosofia política no ensino médio. Raimundo, meu querido, seja Vamos bem-vindo, um prazer estar aqui. Coloque sua apresentação, caso você tenha, pode compartilhar a tela e você tem 20 minutos para apresentar, ok? Ok, vamos lá.
Pronto. Então, boa noite, professor Eduardo. Boa noite aos demais que estão aqui. Meu nome é Raimundo Nonato Sobrinho, tenho como orientador o professor Rafael Lucas de Lima, e o tema da minha pesquisa, que ainda está em construção, é o ser político e suas relações sociais em Aristóteles, como proposta do ensino de filosofia política no ensino médio. E eu começo com essa imagem, que ela tem muito a ver com a minha pesquisa, a imagem do Rafael Sanzio, que mostra os filósofos antigos ali na Ágora, né? Que é o espaço onde se discutia filosofia, lá em Atenas. Então, nós temos aí esses dois caras, o Platão, que ele aponta para cima, né? Dizendo que o ser, eles vêm dessa busca de o que é o ser, né? O que é que compõe o ser? Qual é a relação que existe singular entre o ser? E Platão vai dizer que o ser perfeito está no mundo das ideias. Aí o discípulo dele, eu diria assim, o superando, né, porque já conheceu as ideias do mestre, ele diz assim, não, o ser, ele está aqui entre nós. E quem é esse ser? É um ser político, né? Então ele aponta, ele dá essa resposta apontando para nossa realidade, para o agora, para nós. Então, foi a partir daí que surgiu essa ideia de trabalhar esse tema, né, da filosofia política de Aristóteles, como proposta de ensino de filosofia política, né, para os nossos alunos lá do ensino médio. Por quê? Justamente nessa época que eles estão entrando para o primeiro ano do ensino médio, eles têm ali mais ou menos entre a idade de 16 anos, quando eles já estão aptos a solicitar seu título eleitoral e escolher um candidato, né? Então, em 2024, foi sancionada a Lei 14.945 sobre o novo ensino médio, como dizia nossa colega Luciana, né, na pesquisa dela. Houve essa mudança na questão do ensino da filosofia num todo, com a redução, é claro, que foi algo ruim para nós filósofos, para nós que pretendemos trabalhar na área, né? E justamente nessa época os nossos jovens estão ali, ó, elegendo os nossos representantes políticos. Tem aí mais ou menos essa idade mínima de 16 anos, podemos dizer assim. Então, essa pesquisa, ela tenta avaliar como é que está a preparação desses jovens eleitores. E aí ela vai se fundamentar nesse cara, o filósofo que vai dizer que o homem é um animal político. Então, o objetivo geral dessa pesquisa é investigar essa concepção de ser político e as relações sociais em Aristóteles, que podem fundamentar propostas para o ensino de filosofia política no ensino médio, visando a formação cidadã e ética desses estudantes. Como objetivos específicos, nós temos aí analisar como Aristóteles define o ser humano como animal político e suas implicações para a vida em comunidade, investigar as relações sociais e éticas políticas propostas por Aristóteles, destacando o papel das virtudes na convivência cidadã, e propor estratégias didáticas para o ensino de filosofia política no ensino médio, com base nos novos conceitos aristotélicos de política e sociedade. É um novo atual, né? É antigo, mas não deixa de ser uma discussão nova. E construir a partir dos conceitos já pesquisados um livro didático sobre o ensino da filosofia política em Aristóteles, para alunos do primeiro ano do ensino médio. É um livro já destinado aos professores, com temas que eles podem trabalhar, que eles devem trabalhar, embasados nessa filosofia política e ética de Aristóteles. Então, essa pesquisa ela se fundamenta no próprio Aristóteles, nas suas duas obras, Ética Nicômaco e A Política, né? E a Ética Nicômaco, ele vai descrevendo como é o ser, como ele se relaciona. Aí ali ele vai falando dessas relações, a relação de amizade,
relação de amor, relação de justiça. E aí todas essas relações, entre outras, vão ser consideradas por ele como virtudes para que o ser passe a exercer a política como o bem comum. Então, a partir do momento que eu sei, que eu entendo o que é amizade, quais os tipos de amizade que existem, quando eu tenho esse esclarecimento, quando eu tenho esse conhecimento, eu vou saber identificar o que é melhor. Então, mais ainda, eu vou poder usar o meu julgo, o meu agir numa comunidade. E a política em si, ela nos traz essa percepção do ser político, um ser que não é uma ilha, mas ao contrário, é um ser que está em comunidade e que se relaciona. E essa relação ela tem que ser uma virtude na vida da comunidade, certo? E aí outros pensadores atuais vêm trazendo também, fundamentando essa obra de Aristóteles e sua importância na atualidade, como nós vemos aí a Marilena Chaui, né, que ela, no convite dela à filosofia, ela coloca o pensamento de Aristóteles como um marco sobre o pensamento político, né? E aí ela vai trabalhando, né, os conceitos que estão presentes ali nas obras de Aristóteles, que favorece essa educação dos jovens, que é a ética, a justiça, a cidadania e também as formas de governo, né? E ela vai fundamentando esse convite à filosofia, ela vai colocando a importância da obra de Aristóteles, pois considerava que o objetivo da política era formar cidadãos virtuosos e racionais. Então, essa pesquisa de Chauí em Aristóteles, ela coloca que o fim da política é o bem comum. Ou seja, se a gente entendesse que a política que ela é realmente para fazer o bem a partir dos nossos representantes, a coisa não estaria como a gente vê na atualidade. Então, Chauí coloca o Aristóteles como essa pessoa que, lá no passado, trouxe essas ideias que ainda são muito atuais, que ainda precisam ser muito compreendidas para poder ser bem melhor vivenciadas, para que a gente chegue nesse bem comum que tanto Aristóteles falava, que tanto Aristóteles colocava e relacionava. E nós temos outros autores, como Reale e Antissérie, eles trazem a história da filosofia, e ali eles vão elencando os pontos fortes que marcaram o conhecimento humano e filosófico. Eles também trazem essa visão de Aristóteles, classificando ele, colocando as formas de governos em boas, as corrupções que existem nessas formas de governo, coloca a forma mais viável e justa seria a politeia, um modelo misto baseado na classe média, que evita os extremos da riqueza e da pobreza. E esses autores, eles reforçam esse papel educativo da política em Aristóteles. Governar é também formar cidadãos virtuosos. Então, exercer essa política como uma virtude, como algo realmente bom, que se houvesse essa consciência desde os nossos jovens que voltam até os nossos representantes, eu acredito que a coisa estaria bem melhor. É só uma sugestão pessoal. E aí outros autores modernos que trabalham com o ensino da filosofia política, nós temos aí também o José Arthur Gianotti, que ele tem foco na política e linguagem, o Roberto Romano, que analisa a ética e a política em Aristóteles com base na formação do cidadão, a Silvia Maria de Almeida, que discute o uso pedagógico da filosofia antiga nas escolas, entre outros, né? Eles são os comentadores secundários, porque os primários é o próprio Aristóteles. E ainda um bem mais atualizado, que é de 2023, é uma obra de Brandão Neto, que ele apresenta, bem parecido com a minha, uma contribuição para a formação democrática do educando no ensino médio. É Filosofia Política e Educação em Aristóteles. Então, nessa obra, ele analisa os principais conceitos da filosofia política de Aristóteles e da sua atualidade, e examinando como esses conceitos podem ser incorporados no contexto do ensino médio,
visando a emancipação dos estudantes, bem como faz a aplicação desses estudos através de oficinas realizadas com alunos da segunda série do ensino médio. Através a metodologia dele, ele utilizou debates sobre a cidadania, sobre a autonomia, sobre a ideologia e a alienação, todos fundamentados em Aristóteles e complementados pelo pensamento de Paulo Freire, né, que é um pensador da educação. Então, entre outras coisas, o trabalho dele aborda de forma aprofundada os fundamentos da filosofia política aristotélica e a sua contribuição para a formação democrática no contexto do ensino médio. É interessante que eu tinha pensado esse projeto, né? Como eu falei, ainda não tenho nada concreto, ainda estou trabalhando com o meu orientador. Não tenho ainda o primeiro capítulo, como a colega Luciana, ainda não está em tempo para a gente chegar nesse padrão, né, nesse momento, mas, assim, é interessante que é uma obra bem parecida com as ideias que eu tive quando pensei. Ainda bem que eu não conheci ele para dizer que seria algo bem casado, assim, bem próximo. Então, a ideia desse projeto é, utilizando aí a metodologia da pesquisa pura ou básica, né, que pretende contemplar um estudo para se conhecer melhor suas concepções, através da aplicabilidade da política, através das suas relações sociais a serem observadas no ensino médio, e para que contribua e assim aumente a base de novos conhecimentos, assim como nós já temos o do Brandão Neto e tantos outros que fundamentem aí a política lá baseada em Aristóteles, que ainda é uma política nova, como posso dizer, é uma filosofia antiga dos nossos filósofos clássicos, ali há mais de 2000 anos, mas assim, que tem muita coisa que ainda pode ensinar na modernidade de hoje. E outra questão da metodologia é realmente essa revisão bibliográfica, baseada no próprio Aristóteles, nas duas obras principais, a Política e a Ética, a Nicômaco, como fontes primárias, e como fontes secundárias, alguns dos seus comentadores, como eu falei há pouco, alguns deles. Também é caracterizada como uma qualitativa, uma vez que se busca investigar a abordagem em caráter subjetivo. Essa pesquisa também, ela é, no seu caminho a ser desenvolvido, ela é caracterizada como uma pesquisa aplicada, pois eu já estou realizando, lecionando aulas em uma escola do ensino médio aqui em Juazeiro, discutindo diretamente o tema da filosofia política com esses alunos do primeiro ano. E aí, a ideia é ter esse livro didático com algumas aulas práticas para o professor de filosofia trabalhar com seus alunos a filosofia, o ensino da filosofia fundamentado em Aristóteles. Outra coisa que se pretende que se surja através dessas aulas é a criação desse canal, que é um canal de comunicação, um blog ou site, que a gente está trabalhando ainda com os alunos, implantando, foi dado a ideia a eles e a gente está tentando criar, para que ali eles possam discutir a filosofia política, já que nós sabemos que hoje a aula em si ela é reduzida, né? São 50 minutos de aula por turma, durante a semana, então a gente pretende que essa comunicação se expanda, né? Através de quê? Desse canal, ou blog, ou site, a gente ainda está definindo esses detalhes para colocar também em aplicação. E finalizando, eu gostaria só de lembrar aqui de Aristóteles, né, que essa frase que ele diz, né, a política não deveria ser a arte de dominar, mas sim a arte de se fazer justiça. Então, eu aqui encerro os temas referentes a essa minha pesquisa, que ainda está em desenvolvimento. Beleza, Raimundo. Muito obrigado. Parabéns, foi ótimo. É ótimo ver o pessoal trazendo Aristóteles, né? O Aristóteles é sempre bem-vindo, eu digo.
Mas, Raimundo, eu tenho algumas perguntas para fazer, e você também é aluna da gente, né? Aqui do Sertão Pernambucano, então você está pertinho de mim aqui. Raimundo, a minha pergunta, você coloca que vai fazer a ideia é fazer um livro didático para os professores abordarem a questão política, com base em Aristóteles, mas o que me deixou assim com a pulga atrás da orelha no seu trabalho é como você vai aplicar isso, como é que você vai fazer a aplicabilidade do seu projeto dentro da sala de aula. E aí você, no final, você traz que são os alunos que vão elaborar o livro, são os alunos que vão elaborar o site, o blog. Eu acho que ficou um pouco confuso na minha cabeça como é que vai ser essa dinâmica da sua relação de trazer a política em Aristóteles para os tempos atuais. E existem alguns conceitos importantes, como você coloca, de Aristóteles, que deveriam ser colocados hoje, como você pontua muito bem. Eu acho que esse foi uma grande sacada, é que os nossos alunos de 16 anos já estão votando, já estão decidindo quem são os representantes políticos do Brasil como um todo, né? Eles não votam, eles votam para tudo. Então, eles têm uma importância muito grande e eles precisam entender a política, né? Como é a política. Mas existe a política aristotélica e existe a política atual, né? Existe a política em Aristóteles e existe a política do mundo de hoje, que, como acho que foi o João Vitor colocou, a questão, ou não, foi o Luiz que trouxe a questão da corrupção, da pesquisa de corrupção, etc. Então tem toda uma ideia de Estado democrático de direito que ainda não existia em Aristóteles, mas que já existe hoje. E aí a minha pergunta é sobre essa questão da aplicabilidade de como você vai fazer com os alunos e pegar essas informações para construir o seu livro. Então, você vai fazer os testes, você vai fazer os temas e aplicar nos alunos e ver se deu certo, e aí você coloca no livro, ou você vai assim, ou vai ser uma questão mais bibliográfica mesmo, de dizer, ó, são esses elementos importantes que a gente vai trazer e está aqui o livro. Sabe? Como é que vai ser essa dinâmica na sua sala de aula? Fala um pouquinho mais de como... Você já está dando aula aqui em Juazeiro, né? Você falou. E aí, como é que é essa dinâmica lá de trabalhar essa questão política dentro da sala de aula? Isso, professor. Então, assim, a gente sabe que realmente a democracia na época de Aristóteles era muita novidade, né? Até porque não eram para todos, era só aquele grupo lá seleto que, digamos assim, eu poderia até juntar com outros termos aí das castas, né? O povo que era abastado é que votava e decidia por toda a população, diferente da nossa política hoje, da nossa democracia hoje. Então, qual é a ideia? Eu já estou trabalhando em uma escola daqui de Juazeiro, que foi cedida, né? Estou lecionando essas aulas sobre filosofia política, e a partir dessa experiência, eu vou criar modelos das aulas para os professores, não para os alunos, mas o livro tem essa ideia, né? A ideia é que ele seja direcionado para os professores, como sugestões de aulas de ensino de filosofia política, com essa fundamentação em Aristóteles e seus comentadores, mas principalmente no Aristóteles, né? E aí a participação dos alunos é essa, é uma experimentação do que eu já tenho de ideia, de sumário, de temas de cada aula e trazer para a prática, e depois dessa prática ver os resultados, e aí já abordar também na minha aula que eu quero fazer como produto do livro, certo? E os alunos, a contribuição deles é a participação nessas aulas, como já está ocorrendo, já tivemos uma aula, é a participação deles e também a comunicação que há entre eles sobre o que eles entenderam da aula, o que ficou de dúvida, através desse blog, que não vai entrar, assim, que é somente para colher as informações do que eles se sentiram na aula. Em nenhum momento a gente... Deixa eu te fazer uma pergunta. Então,
a forma de você colher as informações vai ser através do blog. Você não vai Isso. aplicar um questionário mais Não, objetivo. não. Eles vão continuar discutindo entre eles. Não vai ser com questionários, não. Eles vão discutir a aula fora da escola. E aí, o que vocês entendem? Mas claro que, assim, a minha proposta é que eles façam, como que eu posso dizer assim, uma naturalização da política e façam as comparações com a política hoje. Mas sem puxar nem para um lado nem para o outro, que a gente sabe que nós estamos aí quase 50-50, né? Então, a ideia é essa, é que eles discutam o que é realmente política e se quando Aristóteles pensou a política, tem alguma coisa a ver com a nossa atualidade. E aí eles vão perceber que o Aristóteles já tinha essa ideia do mal, da corrupção, de todas essas coisas que existem quando ele escreve a Ética, porque ele fala que essas coisas fazem parte das relações, né? Das relações sociais, das relações humanas. E que está totalmente fora da verdadeira política, que é o bem comum, o bem de todos. Certo? Entendi. Interessante. Eu acho que captar essas informações através de um blog, onde eles vão discutir fora do espaço da escola, só tem que ter cuidado para eles realmente participarem, né? Eles não podem deixar de participar do blog. E aí tem que cutucar para eles participarem. É a dificuldade, né, professor? Exato. Essa é a dificuldade. Que seria diferente, porque por isso que me preocupou isso, porque se você chega após a aula ou após um determinado período, você aplica um questionário objetivo, você não deixa ninguém escapar, né? Você aplica com todo mundo e aí você pega as informações. Mas quando você joga para um blog e aí na perspectiva de que eles se sintam à vontade para participar, pode ser que não atinja uma quantidade de respostas satisfatória, tá entendendo? Para ter uma quantidade que seja expressiva no sentido estatístico mesmo da coisa. Porque se você tem uma turma com 35, 40 alunos, por exemplo, eu imagino que uma turma em Juazeiro deve ser nessa faixa aí, 30, 35 alunos. E aí você tem 5 participantes efetivos dentro do blog, aí vai complicar, porque não tem representatividade dentro da sala, né? E aí, mas eu vou dar uma sugestão, deixe um questionário pronto, para caso de necessidade de você não perceber que não está havendo essa participação efetiva, e você chega com um questionário para poder ser assim, agora vocês vão ter que responder. Respondam aqui, tá entendendo? Todo mundo, e aí você tem uma dinâmica de estatística que vai aprimorar o seu trabalho. Meus parabéns, Raimundo. Tá lindo. Eu quero ver mais de Aristóteles por aqui, viu? Eu gosto, é bonito. Agora, sem mais delongas, vamos passar para o Ted Jordan Júnior, que é a nossa última apresentação. A Elisângela não apareceu até agora. Então, o Ted vai apresentar o ensino de filosofia e a Lei 10.639/2003. Ted, meu querido, seja bem-vindo. 20 minutos de apresentação. Eu sei que você está aqui desde o começo, já está vendo todas, então fica aí à vontade para compartilhar a tua tela. Tá? Certo. Eu estou aqui, boa noite a todos, eu estou aqui justamente buscando. Se por acaso eu tiver algum contratempo, é porque eu estou na escola, estou no trabalho. Então, possa ser que apareça algum aluno, e aí... Diga ele para assistir, diga ele para entrar no link e assistir a apresentação, professor. Está aparecendo aí para vocês? Eu acho que apresentou agora. Agora, contextualização, sendo um ensino de filosofia na universidade. Está contigo, querido, 20 minutos. Bom, no caso, eu sou daqui de Salvador, sou colega de Luciana, a gente faz parte da mesma turma,
E, no caso, minha pesquisa está justamente em processo de construção. Na quinta-feira, agora, dia 28, eu vou estar passando pela qualificação, né? Bom, o meu tema da pesquisa é o ensino da filosofia e a Lei 10.639, a inserção da filosofia afro e afro-brasileira no cânone filosófico. Então, por que eu justamente escolhi esse trabalho? Dentro da contextualização, na década de 90, que foi justamente quando eu entrei na faculdade de filosofia, algo me impactou muito, que foi justamente o SENU, o primeiro SENU, que foi justamente o Seminário de Universitários Negros. E, naquele momento, havia uma discussão sobre qual o papel dos universitários negros na formação do pensar. E, justamente, na academia, eu percebi que era quase que um sacrilégio dizer que pudesse existir uma filosofia afro ou afro-brasileira. Qualquer momento que a gente fosse tocar nesse assunto, a gente era repreendido pelos professores. Então, isso daí ficou adormecido em mim. Quando chegou a uns 3 anos, eu participei do Residência Pedagógica. E, justamente, eu comecei a ter o contato com a coordenadora do curso atual de filosofia, e eu vi que agora sim havia um espaço para a gente discutir essas questões. E aí ela me apresentou justamente o Muniz Sodré, né, com a obra dele, Pensar na Go. E foi que eu vi que existia, sim, uma possibilidade da gente trazer essas questões e aliar, principalmente, a Lei 10.639 com o ensino da filosofia, já que a gente percebe que há muita dificuldade, justamente por conta do paradigma, essa questão. Então, qual seria o problema apresentado na pesquisa, né? Então, a gente que é professor do ensino médio, a gente sempre tem esse desafio, que é justamente aliar o cânone filosófico, que é justamente a filosofia ocidental, e justamente trazer o modo de pensar das tradições africanas. Um detalhe, na pesquisa, em nenhum momento eu estou querendo substituir um cânone por outro, mas simplesmente, justamente, contemplar o pensar afro e afro-brasileiro, que sempre foi justamente repelido diante dessa questão. Então, justamente, o problema está aí, né? Qual a relação da filosofia e a Lei 10.639, que justamente estabelece a história da cultura afro-brasileira nas escolas. Então, diante disso, a gente, através desse ensino da filosofia, como ensino da filosofia, ele pode justamente contribuir, além da implantação da lei, também promover uma educação inclusiva e antirracista, sem perder a sua especificidade, porque, geralmente, os críticos sempre colocam essa questão, né, da especificidade da filosofia, e há justamente esse temor que haja uma banalização dela. Então, como objetivo geral do meu trabalho, a gente visa promover a inclusão e a valorização da filosofia africana e afro-brasileira no currículo escolar, através do alargamento do cânone filosófico, ao contemplar o saber filosófico desenvolvido em África, visando o combate do racismo e desconstruindo estereótipos e estimulando o pensamento crítico e reflexivo dos estudantes sobre essas questões filosóficas. No meu trabalho, que está justamente em construção,
Um dos autores que eu trabalho é justamente Henrique do Céu, né? Naquela obra dele, Filosofia da Libertação, que é uma obra de 1900, da década de 70, dos anos 70, e que ele já vem trazendo toda essa problemática, né, do paradigma da filosofia em contemplar apenas o Ocidente. A filosofia tem um lugar de nascimento, que foi justamente na Grécia Antiga, e que os povos, no caso os gregos, foram os povos que conseguiram elementos favoráveis para construir a filosofia, enquanto os outros povos não ocidentais não teriam essa capacidade, né? Então, como um dos objetivos específicos, a gente tenta realizar um estudo de natureza bibliográfica sobre pensadores africanos e sua contribuição para o pensamento filosófico, e introduzir a filosofia africana e afro-brasileira como conteúdo obrigatório nas disciplinas de filosofia, de acordo com a Lei 10.639. A justificativa, né? Se a gente está visando justamente uma educação antirracista, que é justamente o fruto da Lei 10.639, a gente deve privilegiar um diálogo multicultural, né, para uma desconstrução de uma visão política, ideológica e racista que colocou o homem branco no topo da hierarquia do saber, do comando e do poder, que estabelece uma relação entre biologia, raça e cultura, naturalizando a dominação e a inferiorização dos povos negros. Nesse sentido, eu também trabalho com a obra O Contrato Racial, justamente, de Mills, né? E aí eu tenho como fundamentação teórica também autores como Hélio Silva, Francis Fanon e o próprio Muniz Sodré, que eu já tinha colocado antes. Então, o Muniz Sodré, ele coloca, né, essa dialogia da semiótica. E o interessante é justamente isso, que na obra dele, o tempo todo, ele está dialogando os saberes e a visão filosófica africana justamente com o cânone. Então, você vê o tempo todo, desde a antiguidade até a modernidade. Ele vai fazendo essa relação. E uma das coisas que ele chama a atenção que é a própria construção da história da filosofia, houve justamente uma visão de política de dominação, que é justamente quando os germanos, né, os alemães, eles fazem toda uma construção da história da filosofia como sendo eles o ápice dessa história, ou seja, eles são justamente os herdeiros dos gregos, né? E a gente observa muito que nessa questão, dentro de um viés, de um pensamento de dominação, jamais teria espaço a filosofia, a tradição africana. Então, obras como Discriminação Racial nas Escolas, Pele Negras, Máscaras Brancas, e, diante disso, um dos desafios que é colocado dentro do Profilo é justamente a questão da proposta das ações educativas filosóficas, né? Então, qual é o produto educacional que a gente vai para contemplar esse cânone? E a gente pensou, no caso, várias questões, e aí eu discutindo com o meu orientador, o primeiro produto seria uma sequência didática. Mas aí ele colocou que deveria ser algo mais desafiador. E aí a gente chega à elaboração de um almanaque, que
tem o nome de Calunga. Filosofar é de todos os mundos, porque a palavra Calunga é uma palavra quimbanto, que significa, dos significados dela é imensidão, certo? E também lugar sagrado. E nesse almanaque, a gente tenta contemplar justamente autores como o próprio Francis Fanon, Sueli Carneiro, o próprio Henrique Dussel e vários outros, para demonstrar essa filosofia justamente africana para os estudantes e trabalhar de forma, além de dialógica, de uma forma lúdica também, né? Por conta que a gente está no ensino médio e, de uma certa maneira, a gente tem que exercer essa sedução para com os nossos alunos. Então, esse seria justamente a forma da gente estar trabalhando essas questões da Lei 10.639. Uma outra questão também que durante a pesquisa, tem um capítulo que fala justamente da história do ensino de filosofia no Brasil. E um dos primeiros trabalhos, justamente, de Silvio Romero, que ele vai estar discutindo justamente o currículo da escola Dom Pedro II, né? E aí a gente observa que desde Silvio Romero até chegando Favaretto, a gente percebe que a discussão da matriz curricular da filosofia na educação básica sempre foi pautado pela visão colonizadora. O Silvio Romero mesmo, lá no século XIX, ele coloca, a discussão dele ou a gente adota o currículo germano ou francês. Segundo ele, era melhor justamente o germano por conta que os franceses eram muito metafísicos e a metafísica não seria adequada para jovens de 16 anos. Então, a gente observa que desde o século XIX, quando se discute o ensino de filosofia no Brasil, ela sempre está pautado dentro dessa colonização do pensamento. E aí a gente vai observar também Guerreau, quando ele fala que a filosofia ela tem que estar o tempo todo no cânone, dentro do texto, dentro, inclusive, da missão francesa que vai fundar a USP, e todos aqueles autores, inclusive, tem uma antropóloga que ela, nos anos de 70, ela vai fazer justamente, a Fernanda Peixoto, que ela vai fazer justamente o doutorado dela falando sobre essa missão francesa que vai fundar a USP, e claramente ela coloca, né, que esses franceses que vieram para cá trouxeram a civilização para o Brasil. Então, a gente vê que nessa análise do capítulo, os diversos autores, quando se fala de ensino da filosofia, a gente vê que sempre está pautado nessa visão do pensamento colonial. E, inclusive, o próprio Gianotti, que foi um dos autores citado pelo nosso colega que fez a apresentação, quando havia discussão se a filosofia deveria estar no ensino médio ou não, Gianotti foi um dos que foi contrário, né? Porque ele acreditava que a filosofia no ensino médio ela estaria banalizando justamente a filosofia, e que não seria uma maneira adequada de estar trabalhando. Então, talvez os nossos revés de ida e vinda do ensino da filosofia na educação básica se deve também ao próprio pensamento acadêmico da filosofia, certo? Então, a gente tem essas questões. Então, basicamente, era isso que eu teria que apresentar, né? O horário, inclusive, já bateu aqui para eu poder trabalhar. Mas é isso.
Já estão querendo que você volte para a sala de aula, né? Ô, Ted, maravilha a sua apresentação. A temática é importantíssima, certo? Agora, eu tenho uma pergunta, que na verdade é uma inquietação que eu tenho, desde que saiu essa lei, que é o seguinte: a lei criou, como está dito lá, que é obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira no ensino fundamental e ensino médio das escolas do Brasil. Sendo que aí eu faço uma pergunta, e eu não sei se você já fez essa pergunta para você mesmo. Quantas universidades, quantos cursos de história, e aí eu falando de nível de graduação, quantos cursos de história, quantos cursos de arte, porque, veja, a lei fala que os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira. Então, a gente tem 3 disciplinas, entre aspas, obrigatórias, que é a educação artística, a literatura e a história brasileira, certo? Mas que essas disciplinas, esse tema deveria ser abordado em todos os cursos. E aí eu faço uma crítica ao academicismo universitário. Por quê? Porque a lei cria essa ideia, mas se você chegar em boa parte dos cursos de graduação no Brasil, eles não vão ver isso. Quando eu fiz, a última vez que eu vi, pode ter acontecido uma mudança, mas faz tempo que eu vi, até onde eu tinha visto, a disciplina de história afro-brasileira, por exemplo, era uma disciplina eletiva dentro do curso de história. Não era obrigatório no curso de história. Então, o que acontece é que existe uma lei que obriga o ensino dentro das escolas do nível fundamental e médio, mas as universidades não se adaptaram para treinar, para, né, construir conhecimento, para que as pessoas que saem da universidade, que vão ser futuros professores, que vão para a sala de aula do fundamental e do médio, estejam treinados ou que saibam aquilo. Então, eu vejo uma incongruência, pode ser que tenha mudado, e aí você, por favor, me corrija se eu estiver falando besteira. Mas eu acho que existe uma incongruência entre a lei e a universidade. Essa lei, e aí, ao meu ver, essa lei, ela obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira no ensino fundamental e médio, mas ela, implicitamente, ela obriga as universidades a adaptarem os seus currículos para a inclusão da história e da cultura afro-brasileira. Entende? Então, o que eu vejo é que essa lei obriga uma coisa, mas as universidades não estão fazendo por onde a gente implementar a lei, porque é a universidade que tem que estar, certo? É a universidade que tem que dar o arcabouço de conteudístico, né? De pesquisa de autores, de referências, bibliografia, etc. Mas a gente não vê isso. Eu digo que me perguntaram uma vez, eu estava conversando com minha família, e me perguntaram: Eduardo, você viu filosofia brasileira? Eu disse: vi. Eu tive uma disciplina de filosofia brasileira. Estudei 2 autores brasileiros, Tobias Barreto e um outro lá que eu já me esqueci o nome. Então foram 2 autores de filosofia brasileira. O resto eram autores brasileiros que falavam de autores europeus, que traduziam. Então, assim, falta. Eu não tive, na minha graduação, filosofia afro-brasileira, ou história e cultura afro-brasileira, para eu poder entender e incluir isso na minha disciplina quando eu fosse para o meu trabalho, na escola. Então, eu acho que, sabe, tem essa incongruência. Não sei se você sente isso, se você já viu isso, mas eu acho que
que é um campo, inclusive, a ser pesquisado. Quais universidades realmente e efetivamente abordam a temática? Porque, veja, eu vou lhe dar um exemplo muito parecido com esse, Jordan. Muito, muito parecido. Eu fiz um doutorado no Canadá, e quando eu estava no Canadá, eles aprovaram uma lei que era toda a universidade canadense ia ter uma disciplina voltada aos povos originários do Canadá. Certo? Isso foi uma lei. Sendo que a universidade canadense tem uma diferença em relação à brasileira. A gente entra num currículo já estabelecido. Na universidade canadense, o currículo é aberto. Então, você vai fazendo as disciplinas e você vai lá ter o seu major, que eles chamam, o minor, etc. Suas especializações, digamos assim, dentro da universidade. Então, o que foi que eles fizeram? Todas as universidades canadenses, no primeiro período da universidade, seja no curso de medicina, seja no curso de direito, seja no curso de história, seja no curso de filosofia, seja no curso de psicologia, todo e qualquer curso, todo e qualquer aluno que entra na universidade, a primeira disciplina, no primeiro período, é sobre os povos originários. No Brasil, a gente não faz isso, porque o nosso currículo ele é diferente, principalmente no ensino superior. Você entra no curso de filosofia, você vai ver aquele plano de disciplina do curso de filosofia. Você não vai ter aluno de medicina no seu curso, estudando filosofia da ciência ou qualquer coisa, a não ser que seja um ponto fora da curva, mas não tem. Você não tem, muitas vezes, nem aluno de história, nem de geografia, nem de sociologia. Você tem alunos do curso de filosofia. Né? Então, veja, talvez o problema e a dificuldade de se incluir, aí eu faço uma questão, sabe, Jorge? E é essa a minha questão que eu gostaria de ver uma resposta, assim. Não precisa ser o seu trabalho, não, mas eu gostaria de ver algum dia uma resposta. Que é, as universidades estão de acordo com a lei? Ou as universidades fecham os olhos porque na lei diz que é ensino fundamental e médio? Sabe? Então, isso era para ser uma disciplina obrigatória em todos os cursos, no mínimo, nos cursos de pedagogia e licenciatura. Era para ser uma disciplina obrigatória, primeiro semestre, em todos os cursos. História e cultura afro-brasileira. Por quê? Porque você vai ter a obrigação de, quando você for para a escola, você lecionar passando por esses temas de forma transversal, de forma específica, etc. Então, mas se as universidades fecham os olhos, aí a gente fica nessa luta, sabe? De querer incorporar uma coisa, querer incluir uma coisa, mas a gente não tem os fundamentos. Você chega para os professores, chega um professor de matemática, um professor de matemática que tenha 15 anos de casa, vamos supor, 15 anos de formado, ele já nunca viu. Ele nunca viu isso. Ele não sabe como incluir a questão, como é que eu vou incluir a questão afro-brasileira no meu currículo de matemática, de física, de química, não tem. Então, acho que a minha briga com essa lei não é a lei, na verdade, é o que as universidades não fazem para que a gente aprenda, né, para que a gente possa fazer a lei acontecer. Seria muito bonito todas as disciplinas terem uma linha, né? Mas não tem. Mas era isso isso é mais um desabafo, eu acho. Mas o que é que você vê aí nas universidades? Na verdade, existe justamente um descompasso, né, dentro dessa questão da formação de futuros professores em relação à lei. A gente já passou 22 anos que ela foi promulgada, né, no direito se fala muito sobre essa questão da efetividade das leis. E aqui no Brasil, inclusive dentro da própria questão da temática, a gente tem a questão da lei para inglês ver, que são justamente aquelas leis que são elaboradas para poder dar uma satisfação social, mas que elas não são efetivadas. E aí passa justamente para a formação desses professores. Infelizmente, as universidades que eu conheço não têm, que eu tenho contato, não tem justamente nenhuma disciplina que vá justamente ajudar na formação desses futuros professores. O que a gente tem são cursos de especialização, que é o próprio professor, que movido pela sua identidade, ou movido pela sua necessidade, vai buscar esse conhecimento, mas que não é algo promovido pelo Estado.
E aí a gente observa também que é um pouco o que acontece com a filosofia. Se a gente vê as faculdades de filosofia, existe também esse descompasso entre o ensino da filosofia e a filosofia. Existe essa dicotomia. Ou você vai ser um filósofo pesquisador, ou você vai ensinar. Geralmente, a maioria das nossas universidades, ela tem lá o curso de pedagogia, a faculdade de educação. Então, a gente vê primeiro toda a história da filosofia, as disciplinas específicas, e depois que a gente vai fazer justamente as disciplinas de educação. Mas não existe um casamento, é algo que está justamente separado. E a coisa é tão crítica que, se dentro da própria filosofia não existe um casamento, imagine quando a gente vai pegar uma temática como essa questão da educação antirracista ou da filosofia afro-brasileira. Então, termina sendo um papel de militância para que isso possa ser trabalhado em sala de aula. Não é algo que o Estado esteja, não é um programa de Estado, certo? Às vezes nem de governo que dirá um programa de Estado. Então, a gente tem essa dificuldade nessa temática. Pois é, e aí a minha crítica, Jordan, é justamente isso, porque você tem como você falou, tem uma lei que é para inglês, francês, qualquer pessoa vê, né? Para a gente ver, mas ela não é efetiva. E aí a gente fica nessa luta de, quando vai para a sala de aula, nos cai no colo, né, uma coisa que a gente é totalmente despreparado. E aí eu falo por diversos professores. E aí é interessante, tu está em Salvador, né? Eu vou te dar o exemplo daqui de Pernambuco. O que acontece? O que eu vejo muito é que, dentro dos departamentos universitários, e talvez isso se replique aí aí em Salvador, o que é que você tem? Você tem dentro do departamento de educação, tem um pessoal, um professor, um grupo de pesquisa, 2, 3, 4 professores, que estuda a temática indígena, por exemplo. Pronto. E aí é como se resolvesse o problema da universidade como um todo. Mas a temática indígena não está dentro do curso de medicina, não está dentro do curso de direito, não está dentro do curso de física, de energia nuclear, o que quer que seja. E aí a luta que eu acho que a gente tem que travar para que a gente realmente consiga ter uma amplitude maior, é chegar para as 50 e poucas, 60 e poucas, porque não são muitas, 60 e poucas universidades federais, que majoritariamente formam muitos professores, que incluam. E chegar nessas universidades, eu vejo, não adianta. Porque pelo contrário, vocês não estão formando os professores de acordo com a lei, porque está faltando. A gente chega na escola e não sabe disso, ou não viu. Então, tem que ser uma luta, eu acho, no andar superior, porque senão a gente fica naquela sensação de sempre estar lutando, e aí, como você falou muito bem, poxa, eu não sei isso, então eu vou fazer uma especialização, nisso, porque eu quero fazer. Mas o professor de matemática, de biologia, de geografia, de história, sabe? Ninguém vai fazer, só eu. Aí eu fico a referência daquilo, mas eu não estou nas disciplinas todas. Então, acho que eu particularmente defendo que a gente tem que brigar no nível superior, sabe? De chegar para as universidades e dizer, olha, obrigatoriamente todos os cursos têm que ter uma disciplina que vai ser História e Cultura Afro-Brasileira em todas as disciplinas. Porque o médico precisa saber, porque o advogado precisa saber. Aí acontece que não, dentro do departamento tem um professor, sabe? Aquela coisa muito incipiente, e a gente não populariza, no sentido de criar uma rede gigante, assim, uma rede grande de apoio. Mas é isso, meu querido. Meus parabéns, adorei a ideia, adorei a temática, super importante.
certo? Eu acho que é necessária, não é super importante, ela é necessária. Vocês estão aqui pertinho da gente está aqui no sertão do Pernambuco, vocês estão aí em Salvador, na Bahia, que eu adoro, amei, quando eu fui a Salvador, amei de paixão, cidade linda, minha esposa faz doutorado aí, a gente passeou um pouquinho por aí, super legal. Luiz, encerramos então a noite de hoje? Só lugar bom, professor. Encerramos. Acho que é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. O vídeo vai estar publicado na página do YouTube do evento. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Então, Luiz, muito obrigado por colaborar com a gente, muito obrigado a todos vocês que apresentaram. Foi um prazer estar aqui, me provocar vocês um pouquinho. Vocês têm meu contato, meu nome é Eduardo Vergolino, sou do IF Sertão, não é difícil de vocês me acharem. Hoje em dia, né, dá um Google que aparece e a gente se encontra. Eu acho que não é contigo na quinta-feira, Luiz, mas é com outra pessoa. Quinta-feira eu estou aqui de novo. Tá bom, gente? Um prazer, aproveite.